Para mim, espiritualidade não tem a ver com a busca por algo superior a você, ou por algo que vai vir, ou por algo que vai te dar alguma coisa. Não, não é necessariamente uma conexão com algum tipo de ser transcendente. É mais uma maneira de perder a si mesmo no que existe. Inclusive, espiritualidade, né, vem de espíritos no latim, que vem por sua vez de pneuma no grego, que significa respirar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a espiritualidade das culturas orientais, como o budismo ou o hinduísmo, volta-se muito para isso, volta-se muito para respiração, para como que a gente se reconecta com as coisas à medida que o ar entra e sai de nós, né? Então, eu acho que você consegue viver uma vida perfeitamente plena com ateísmo, com espiritualidade. Uma vida espiritual plena com o ateísmo, é o que eu quero dizer. E que é um grande equívoco, uma grande falácia você achar que as religiões detêm um monopólio sobre a espiritualidade. Você pode vir para um lugar como esse, Paquetá, uma ilha muito calma, muito tranquila, no meio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e desfrutar do silêncio, praticar uma atenção plena e ver o quanto que isso te traz uma paz, o quanto que isso te faz perder o seu senso de self, esse senso de que você está sempre observando, você está sempre em diálogo constante a si mesmo. E você consegue sair desse diálogo constante e observar essas duas pessoas dentro de você que estão dialogando constantemente. Esse fluxo de pensamento incessante que é a nossa vida habitual. Pode parecer até uma coisa clichê que você já ouviu, mas pensa sobre isso. Pensa no quanto que você passa o seu tempo automaticamente indo de um pensamento a outro. A espiritualidade é simplesmente, para mim, aquilo que consegue fazer você sair disso e perceber que você é parte de uma coisa maior. Que você esse ego, esse eu, aquilo que você chama de Mateus, não existe. Aquilo que eu chamo de Mateus, você chama de seu nome, isso é uma construção, é uma ficção extremamente útil. Ao contrário da ficção Deus, na minha opinião. Mas que não existe. Você é uma série de atividades complexas, um organismo. E quando você consegue se desligar disso tudo, isso traz essa paz para você. Isso traz tudo isso que muitas pessoas acham que só a religião pode trazer. Eu gostaria de acrescentar a este vídeo um trecho do meu livro Ser Ateu. O que eu vou ler a seguir é parte do 4º capítulo do livro, chamado Ateísmo e Espiritualidade. Em Núpcias, Albert Camus se vale de todo o seu talento literário para narrar os sentimentos que teve ao visitar as ruínas da antiga cidade de Tipaza, na Argélia, seu país natal, o que eu considero uma belíssima forma de espiritualidade não religiosa, em que se pode ler passagens como esta: o vento moldava meu corpo à imagem da ardente nudez que me circundava, e seu fugaz abraço me concedia, pedra em meio a pedras, a solidão de uma coluna ou de uma oliveira no céu do verão. Esse banho violento de sol e de vento exauria todas as minhas forças vitais. Agora em mim apenas subsiste essa palpitação de asas que aflora, essa vida que se lamenta, essa frágil revolta do espírito. Logo, difundido pelos 4 cantos do mundo, descuidado, esquecido de mim mesmo, sou este vento e, no vento, esta coluna e este arco, estas lajes que exalam quentura e estas montanhas pálidas que circundam a cidade deserta. E jamais senti com tanta intensidade, a um só tempo, o desprendimento de mim mesmo e a minha presença no mundo. Este desprendimento é uma superação do absurdo, ainda que ocasional, inconstante. É um retorno ao aqui e agora, a uma zona de indiferenciação, fusão com todo o restante da realidade. Configura o fim do hiato entre ser humano e mundo que os religiosos acreditam só ser possível por meio da fé. Camus escreve: sabia que milhões de olhos haviam contemplado esta mesma paisagem, que para mim era como se fosse o primeiro sorriso do céu. Estava fora de mim, no sentido profundo da expressão.
Não posso deixar de associar esta experiência de Camus à libertação da ilusão do self proposta pelos budistas. Me pergunto sobre o que Camus poderia ter vindo a escrever se, em vez de morto em um acidente trágico, tivesse vivido para, quem sabe, passar algumas semanas em retiros budistas. Sam Harris, ateu que passou períodos de sua juventude sob tutela de diferentes mentores espirituais orientais, elogia as práticas ensinadas pelo Advaita Vedanta, a meditação budista Vipassana, e tem preferência pela vertente Dojin do budismo, pois, despindo seus ensinamentos de toda a metafísica, subsistem guias práticos e efetivos para a melhora do bem-estar humano e a superação temporária do self, que Harris chega a acreditar ser possível para a integralidade de uma vida. Segundo ele, o Dojin não é vago nem paradoxal, não é como o Zen, no qual uma pessoa pode passar anos sem saber se medita corretamente. Viver em um universo aparentemente absurdo não precisa tornar a vida mais pessimista do que seria viver imaginando que um ser transcendente está olhando por você. No ensaio O Absurdo, o filósofo norte-americano Thomas Nagel faz um excelente trabalho em atualizar as reflexões de Camus. Na sociedade, ouve-se muitas queixas sobre a impermanência das coisas, o fato de que nada do que fazemos hoje terá relevância daqui a milhões de anos. Contudo, Nagel aponta que, pela mesma lógica, nada do que ocorrerá daqui a milhões de anos tem importância hoje. Usando o mesmo raciocínio de inversão do argumento, Nagel desconstrói a crença popular de que é uma coisa terrível o fato de a vida ser breve, que leva muitos a desejarem um paraíso. Mas Nagel escreve que, pois suponha-se que vivíamos para sempre, não será uma vida que é absurda se durar 70 anos, infinitamente absurda se durar toda a eternidade? E se as nossas vidas são absurdas, dado o nosso tamanho atual, por que seriam menos absurdas se ocupassem todo o universo? Ou por sermos maiores ou por o universo ser mais pequeno? A reflexão sobre a nossa pequenez e brevidade parece intimamente ligada à sensação de que a nossa vida não tem sentido, mas não é claro qual é a ligação. Talvez a nossa inclinação a enxergar a realidade como absurda, a vermos a nós mesmos como apartados, divorciados do mundo, seja algo associado à nossa extraordinária capacidade de pensamento abstrato. Talvez, qualquer que fosse a realidade, nós tenderíamos a enxergar absurdidades nela. Segundo Nagel, esta condição é fornecida pela colisão entre a seriedade com que encaramos a nossa vida e a possibilidade de encarar como arbitrário, ou sujeito à dúvida, tudo o que encaramos com seriedade. Talvez, conforme argumenta Nagel, o absurdo seja uma das coisas que nos torna humanos, uma manifestação das nossas características mais avançadas e interessantes. Como o ceticismo na epistemologia, só é possível porque temos um certo tipo de perspicácia, a capacidade para nos transcendermos em pensamento. O filósofo norte-americano faz um apelo à ironia, no lugar do desespero ou do heroísmo, para melhor nos relacionarmos com esta nossa capacidade de enxergar tudo como arbitrário e sem sentido. Também vejo aí, no humor e no espanto contemplativo, um terreno para o cultivo da espiritualidade não religiosa. Se você gostou desse trecho do meu livro e de todo o vídeo, considere fazer o download do livro comprando na Amazon.com.br por apenas R$ 6,99. Você vai poder ler instantaneamente, depois avaliar, e não se esqueça também de entrar em contato comigo para dizer as suas impressões do ensaio. Sam Harris argumenta que, ao contrário das escrituras das religiões abraâmicas, textos budistas como o Satipatthana Sutta, que apresenta a meditação Vipassana, são guias práticos com embasamento empírico para o aumento da felicidade das pessoas. É claro que o budismo e o hinduísmo também estão impregnados de superstição e dogmas metafísicos, mas, segundo Harris, é possível praticar e colher os benefícios de técnicas tradicionalmente budistas ou hinduístas sem precisar acreditar na lei do karma ou nos milagres atribuídos a místicos indianos. Por outro lado, para se iniciar na vida cristã, deve-se primeiro aceitar uma porção de coisas implausíveis sobre a vida de Jesus e as origens da Bíblia.